Olá, que a paz de Cristo possa reinar no seu coração. Eu estou aqui com mais um vídeo nesse canal, canal Mensagens Bíblicas, onde o meu desejo é que Deus possa, de certa forma, lhe abençoar, lhe instruir através da mensagem da Palavra de Deus. E a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje se encontra aqui em duas passagens bíblicas. A primeira encontra-se no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Agora me virarei para lá e verei essa estranha visão. E por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés, e respondeu ele: Eis-me aqui. A segunda passagem bíblica que eu quero compartilhar é Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 28 a seguir. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, tomou-o, ele disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. É muito provável que eu esteja aqui trazendo esta mensagem a pessoas que já se sentiram frustradas ou decepcionadas consigo mesmo, porque em algum momento da sua vida você teve a oportunidade de vivenciar algo inédito, algo jamais vivido por você, algo histórico, algo que fosse ficar marcado. Mas quando você teve essa oportunidade, você talvez não se julgou incapaz de vivenciá-la, e essa oportunidade acabou passando. Aquela oportunidade talvez do sonho de realizar uma faculdade, de se formar, mas quando você teve a oportunidade, você olhou para si, viu a sua idade talvez um pouco já avançada, disse: se eu fosse mais nova ou mais novo, eu conseguiria realizar esse sonho, talvez de fazer uma viagem, do carro próprio, da casa própria. Mas eu quero pensar com você aqui algo. Se nós parássemos para analisar a forma e a maneira com que o ser humano ele é formado no ventre da mulher, nós iremos entender que isso não acontece, não ocorre de uma forma muito normal, muito natural. Nós iremos entender que é algo sobrenatural o ser formado no ventre, o ser gerado, a vida, o dom da vida. Davi, no Salmo 139, ele vai dizer que de forma horrível e maravilhosa ele foi formado no ventre de sua mãe. Ele diz que até os seus ossos, quando estavam sendo formados, não foram encobertos aos olhos do Senhor. Ou seja, aquilo que a medicina, os homens, a ciência não consegue explicar, Deus ele já sabia, e Deus sondava os ossos de Davi sendo formado no ventre de sua mãe. Ou seja, é algo horrendo e ao mesmo tempo maravilhoso, extraordinário. Nós podemos então concluir que o simples fato de existirmos, de sermos gerados, de virmos a este mundo, não é nada natural, não é nada de normal nisso, é algo sobrenatural. E aí eu penso com você, se Deus nos permitiu vir a esse mundo de forma sobrenatural, estamos aqui de uma forma quase que inexplicável, por que então nós iríamos pensar que nós estamos aqui simplesmente por estar? Eu quero pensar com você, se Deus nos permitiu estarmos aqui de uma forma sobrenatural, só do fato de existirmos, imagine então os sonhos, os projetos, os planos que esse Deus arquitetou no céu para a minha vida e para a sua vida aqui nessa terra. Mas a questão é que ao mesmo tempo que nós sabemos que o simples fato de existirmos já é algo sobrenatural, nós somos limitados a muitas coisas ao nosso redor. Nós não conseguimos, durante o dia a dia, manter o controle de tudo na palma de nossas mãos. Nós não conseguimos ter o controle e o domínio de tudo. Então logo nós percebemos que esse ser sobrenatural é um ser limitado nessa vida. É um ser que está sujeito a ter sofrimento, dores, doença e até mesmo a morte.
Nós não conseguimos ter domínio sobre o tempo que já se passou, que já é passado. Quem de nós aqui conseguiríamos acrescentar um côvado à nossa estatura? Ou um período a mais de tempo, de vida para nós, além daquele que Deus já estabeleceu para nós aqui nessa terra? E tudo isso, somado com o pecado que reinou em nós com a queda do homem, eu passo a entender e a compreender um pouco o porquê, quando as oportunidades extraordinárias surgem diante de nós, nós nos julgamos incapazes de vivenciá-las. O texto do Êxodo, onde nós lemos aqui, ele narra a história de Moisés. Moisés, possivelmente um homem que estava aqui nesse momento vivendo uma crise de identidade, não sabendo o porquê que ele veio, qual o propósito da sua vida, qual o motivo dele estar aqui. Um homem que tinha sangue de hebreu, mas nunca se sentiu um hebreu, porque nunca foi um escravo. Alguém que foi criado dentro do Egito para ser um futuro faraó, um egípcio, mas que também ele sabia que não era um egípcio. Alguém que foge do Egito com ali rumores e boatos dele ter assassinado alguém, como um assassino ele foge dali e havia uma certa verdade naquilo. E ele foge para o deserto e vai tentar agora a sua vida nas terras de Midian e tentar se adaptar a uma vida de um midianita. Mas no fundo, Moisés sabia que ele não era um midianita. Imagine a crise de identidade que não havia sobre ele. Alguém que talvez estava perdido, alguém que não sabia o propósito da sua vida. Mas eu acho lindo que Deus ele vai preparar uma oportunidade para que Moisés experimentasse algo extraordinário e nessa experiência ele pudesse então receber a revelação do seu propósito, a revelação da sua vida. E em uma ocasião Deus então ele prepara essa oportunidade. No momento em que Moisés ele vai, leva as ovelhas de seu sogro para de trás do deserto, e quando ele volta, ele olha em cima do Monte Horebe e ele vê uma sarça que estava pegando fogo, mas essa sarça não se consumia. A coisa mais normal que existia ali no deserto era as sarças pegarem fogo, porque é um lugar muito calor, de muito alta temperatura. Mas o interessante é que aquela sarça tinha um diferencial. Ela pegava fogo, mas não se consumia, porque o anjo do Senhor estava ali. A glória de Deus estava sobre aquela sarça. E aquela sarça foi um sinal que Deus estava dando para Moisés para chamar a atenção dele, para que ele pudesse vivenciar algo extraordinário na sua vida. E o que eu acho lindo é que Moisés se sente atraído por aquele sinal, porque o texto vai dizer que ele fica observando como pode essa sarça não se consumir. Como pode, que mistério há por detrás de tudo isso, embora Moisés não está entendendo, compreendendo ao certo, na sua totalidade, o que está acontecendo, mas ele se sente atraído àquele sinal da sarça misteriosa. E o que eu acho lindo é que chega um momento que ele bate no peito e diz assim, ele fala consigo mesmo, eu vou me virar e vou ter com essa sarça, porque eu quero saber o porquê que ela não está consumindo. Sabe, talvez eu estou pregando aqui essa mensagem para pessoas que já receberam de Deus, já faz tempo, um sinal de Deus, um sinal para que Deus pudesse chamar a sua atenção para você experimentar algo novo, algo jamais vivido por você, algo inédito, algo extraordinário. Mas talvez a situação que você está vivendo é essa. Você tem orado assim, Senhor, me dá um sinal, mas eu quero um sinal claro daquilo que o Senhor quer para mim. Eu quero um sinal claro do que o Senhor vai manifestar na minha vida. E sabe, muitas vezes a nossa oração ela é feita de forma errada, ela está errada. Porque quando nós pedimos por clareza da parte de Deus, nós estamos então pedindo para Deus que nos mostre com clareza aquilo que de fato seja na sua totalidade, para que quando eu partir em relação àquilo, eu parta de olhos fechados, tranquilo, confiante, porque eu sei onde eu estou pisando. É algo que é mais baseado na lógica, mais baseado na razão. E Deus é um Deus que não trabalha dessa forma.
O nosso Deus é um Deus que sempre vai nos desafiar e nos chama para viver uma vida de fé. E a fé é aquilo que não exige explicação. A fé é aquilo que eu não preciso enxergar muito bem, ao certo, onde eu estou pisando. Conforme já dizia um grande homem, eu não conheço muito bem os caminhos que eu ando, mas eu conheço bem quem é meu guia. Caminho de fé. E Deus já tem lhe dado um sinal, e talvez esse sinal é um sinal meio embaraçado. É um sinal que está meio nebuloso. É um sinal que não está muito bem esclarecido. E você está pedindo, Deus, eu quero algo claro. Mas Deus está querendo chamar a sua atenção e está querendo despertar o teu coração para uma fé. Deus quer chamar você para vivenciar algo novo. Mas a pergunta que o Espírito Santo faz ao teu coração é essa: o quanto? O quanto você está disposto? O quanto você está disposto a se entregar, a se envolver a esse sinal misterioso que Deus tem te dado? Porque Moisés, ele tomou a decisão. Eu não estou entendendo muito bem esse sinal que está acontecendo. Mas eu vou me virar e irei ter com aquela sarça. E vou ver esse mistério. É lindo porque o texto vai dizer no verso 4 que quando Deus vê Moisés se direcionando até o local da sarça, quando Deus vê, então no meio da sarça, Deus brada e chama Moisés, Moisés. Eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor Deus está dizendo para você, na hora que você tiver coragem, no momento que você tiver disposição para se lançar em meio a esse sinal misterioso que eu tenho lhe dado, na hora que você se mergulhar e se direcionar a esse sinal, se prepare. Na hora que Deus te vê agindo em relação ao sinal dele, ele vê que você está usando em fé ou usando em coragem, se prepare. Você vai ouvir Deus bradar do meio desse sinal. Ele vai chamar você pelo nome. Deus vai chamar você pelo nome. E esse fato de Deus bradar Moisés no meio da sarça já é algo incrível, extraordinário que começa a acontecer na vida de Moisés. Já é uma experiência nova. Deus começa a dialogar com ele, já imaginou? Deus começa a falar com ele e é glorioso o diálogo dos dois. É uma experiência jamais vivida por Moisés, ele nunca mais vai ser o mesmo, porque ele vai receber a revelação do propósito da sua vida, ele vai se identificar, ele vai se reposicionar, ele vai saber quem ele é no diálogo que ele está tendo com Deus. Só que deixa eu alertar você para uma coisa. Não é porque você talvez já estará vivendo o extraordinário de Deus, uma experiência nova, que não existirá situações para tentar ofuscar a glória de Deus na sua vida. Eu vejo aqui no final da conversa, do diálogo entre Deus e Moisés, Moisés dizendo assim para o Senhor: Senhor, nem antes e nem depois que tu falaste ao teu servo, eu me tornei um homem de habilidade na fala, porque eu continuo sendo um homem pesado de boca. Eu continuo sendo um homem pesado de língua, eu não consigo falar, não tenho habilidade para falar. E o Senhor me enviou como libertador, como que eu vou chegar a Faraó e vou falar? Eu não consigo. Deixa eu dizer uma coisa para você, enquanto Moisés estava tentando conscientizar a Deus de que ele tinha limitações, mesmo depois da experiência gloriosa jamais vivida por ele estava tentando conscientizar a Deus que ele era a mesma pessoa ainda, tinha limitações que iam impedir ele de vivenciar o propósito da vida dele. Eu acho lindo que Deus está preocupado também em conscientizar Moisés de quem foi que havia chamado a ele. Porque Deus fala para ele: o que você tem na sua mão? E ele diz: eu tenho aqui um cajado. E ele diz: então lança no chão. E aquele cajado se torna uma serpente. E Deus fala para ele: pega então essa serpente pela cauda. Ou seja, ninguém pega uma serpente pela cauda, se pega pela cabeça para se proteger. Mas aquela serpente representava toda sorte de desafio, de perigo, de cilada, de emboscada que Moisés poderia ter para realizar o propósito da vida dele. Mas Deus estava querendo dizer para ele: em todos esses momentos eu te dou autoridade sobre as adversidades, porque eu te ordeno para você pegar pela cauda. Ou seja, é o glorioso. Deus está tentando conscientizar Moisés, aquele que te chamou, Moisés.
é aquele que tem a autoridade das autoridades. É aquele que tem todo o poder nos céus e tem todo o poder na terra. Ou seja, eu sei quem você é. Eu sei das suas limitações. Mas através dessa experiência que eu tenho lhe dado, eu te confio o meu poder. E o meu poder em você vai executar o propósito que eu tenho para a sua vida. A mesma coisa eu vejo aqui acontecendo com Pedro. Nesse momento, dessa passagem muito famosa do Evangelho de Mateus 14, 28, onde nós lemos, onde vai falar de que Jesus aparece andando sobre as águas, no meio do mar, de madrugada, no meio da tempestade, e eles ficam pensando que é um fantasma, e de repente Pedro faz a pergunta: Mestre, se és tu mesmo que está aí andando sobre as águas, então me ordene que eu vá contigo. Pedro é ousado. E ele então pensa consigo: se és tu quem está aí, se é Jesus que está aí sobre as águas, eu preciso de um sinal. Eu não posso tomar atitude sem ter um sinal. Eu preciso de um sinal de que é o Senhor que está aí. Me chame, me convide para ir. É lindo, é glorioso, porque o sinal que Pedro precisava, Jesus dá. Porque Jesus fala para ele: vem, Pedro, venha. É glorioso porque agora Pedro já tem o sinal de que quem está chamando ele, de que quem está convocando ele é Jesus. Interessante que diante de Pedro agora está a oportunidade dele viver algo extraordinário. Uma experiência jamais vivida por ele e por mais ninguém na terra, andar sobre as águas. Pensa numa oportunidade. Estava bem diante dele. Ele já tinha o sinal necessário. Ele já tinha o sinal de que era Jesus que estava ali. O que ele precisava agora era agir em relação àquele sinal. Descer do barco e colocar os seus pés sobre as águas agitadas. Era uma escolha difícil. Era uma decisão de fé. Porque ele teria que sair da zona de conforto e estabilidade do barco e entrar na zona de instabilidade e turbulência das águas agitadas, a zona da fé. Mas é glorioso que Pedro se lança em direção ao sinal que Jesus deu a ele. Ele imediatamente desce do conforto do barco, da segurança do barco, e ele vai e anda sobre as águas. É glorioso. Porque tem muitas pessoas que estão me ouvindo que você já recebeu o sinal de Deus. Deus já lhe deu o sinal. Ele já te chamou, ele já te convidou, vem. Talvez o que está faltando para você vivenciar algo novo na sua vida, algo diferente, algo marcante, algo que vai ficar para a história, algo que você jamais viveu, é você ter atitude de fé, de sair da zona do conforto, de sair da zona de estabilidade e avançar na zona da fé do Senhor Jesus. Se você nessa oportunidade dessa mensagem se decidir lançar em fé diante do sinal que Deus tem lhe dado, se prepare. Você vai começar a andar sobre as águas. Não se assuste se você começar a romper lei de gravidade. Não se preocupe, não estranhe se você começar a experimentar coisas que você jamais imaginou experimentar, porque é isso que Deus tem preparado para você. É por isso que Ele te deu o sinal e por isso que Ele está precisando de que você se lance a esse sinal, porque o que Ele tem para você é coisa extraordinária. É coisa que poucos viveram. É coisa que poucos experimentaram, exceto aqueles que têm a fé. Aqueles que acreditam no sinal que Deus dá. Mas, como aconteceu no cenário aqui de Moisés, não foi diferente com Pedro. Porque não é porque ele já estava andando sobre as águas que não existiu ali uma ocasião para tentar ofuscar a glória de Deus na vida de Pedro. A Bíblia vai nos dizer que existia ali um tal de vento forte. O vento forte. E a Bíblia não é mentirosa.
ela traz uma especificação desse vento. Ele era forte, muito forte. Mas é interessante que esse vento vai agora tentar ofuscar o extraordinário de Deus na vida de Pedro. E a Bíblia vai dizer que Pedro olha para o vento e ele tem medo e começa imediatamente a afundar. E ele vai afundando. É triste porque aquele vento forte conseguiu ter êxito em frustrar o que Pedro estava vivendo de novo. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. No momento em que Pedro desceu do barco e andou sobre as águas, o vento forte já estava ali ou não estava? Pois bem, se ele já estava, então quer dizer, se ele de fato tivesse poder suficiente, autoridade suficiente para impedir Pedro de vivenciar aquele milagre de andar sobre as águas, você pode ter certeza que Pedro não conseguiria nem sequer ter pisado os seus pés sobre as águas. Ele teria afundado de imediato. Pois é interessante que quando Pedro andou sobre as águas, o vento já estava lá. O que eu entendo? Que aquele vento, apesar de ser forte, não tinha autoridade suficiente ou força suficiente para frustrar o que estava acontecendo na vida de Pedro. Eu não sei se você está entendendo, mas mesmo que você já está vivendo algo novo de Deus, uma experiência nova com Deus, e estão tentando alguma coisa, tentando ainda te prejudicar ou ofuscar o que Deus está fazendo, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Esse vento pode ser forte, mas quem vai ortogar autoridade a ele para conseguir frustrar o que Deus está fazendo, sabe quem é? É você. É você. Somos nós quem ortogamos autoridade ao vento forte para interromper ou ofuscar ou atrapalhar o trabalhar de Deus na nossa vida. Porque ele já estava ali no momento em que Pedro andou, mas foi na hora que Pedro olhou para ele e confiou medo a ele. Então naquele momento ele teve autoridade para frustrar o que Pedro estava vivendo. E Pedro afundou. Jesus vem e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Porque você duvidou no seu coração. Deixa eu dizer uma coisa. Deus deseja que você se lance ao sinal que Ele tem te dado. Mas o Senhor deseja que aquilo que Ele tem para a sua vida seja a obra feita com plenitude. O que Deus tem para manifestar na sua vida não é algo que é apenas pela metade. Aquele que começou a boa obra é fiel para concretizar e terminar e ir até o fim. Mas entenda, se você olhar para o vento forte e ortogar autoridade para ele, você pode ser frustrado. O agir de Deus, o manifestar de Deus pode ser ofuscado na sua vida, nesse algo novo que Ele está manifestando. Portanto, a orientação de Deus é: continue crendo, que maior é aquele que está com você. Esse vento já estava aí na hora que você começou a andar. Ele não é mais forte que você. Ele não é mais forte que a autoridade que está sobre você. Ele não é mais forte do que a unção que está sobre você, porque você já estava andando sobre as águas na hora que ele estava aí, ele já estava aí. Você é maior, a unção de Deus que está sobre você é maior do que esse vento forte. Continue crendo e olhando para aquele que te chamou. Pois bem, e Jesus vai tentar conscientizar Pedro disso, porque Jesus vai, toma Pedro pelas mãos, levanta ele, e o texto vai dizer que, olha que interessante, o vento está ali forte, tempestade, e Jesus então pega Pedro e caminha com ele em direção ao barco. E o último versículo que nós lemos aqui fala que, e tendo eles entrado no barco, cessou o vento. Aqui eu estava meditando e eu me perguntei, ora, a coisa mais certa a ser feita e mais lógica era Jesus chegar até Pedro, estender as mãos, ajudar ele a se levantar e acalmar o vento ali. Ora, se Pedro já estava com medo e já tinha até afundado, então o mais correto era Jesus acalmar o vento, deixar as coisas estabilizadas, com segurança, com mais calmaria, e então caminharem juntos até o barco com mais segurança. Mas não é isso que Jesus faz. Não é isso. O texto fala que Jesus pega Pedro pelas mãos,
E o vento está lá. O vento está lá. E Jesus vai caminhando tranquilamente, confiante, com segurança até o barco. E depois que eles estão dentro do barco, Jesus levanta as mãos e cessa o vento forte. Jesus estava querendo dizer para Pedro, para você entender, eu poderia ter acalmado o vento antes de nós chegarmos até o barco. Seria a coisa mais lógica. Mas para você entender, Pedro, que quem te chamou tem a autoridade das autoridades, é maior do que aquilo que estava te parando, é maior do que aquilo que estava ofuscando a minha glória na sua vida, é maior do que aquilo que pode tentar te impedir de caminhar e de avante ao seu propósito, para que você compreendesse que aquele que está com você, aquele que te olha, aquele que te contempla é maior. Eu fiz de propósito, fui acalmar só depois que a gente entra no barco, para você nunca jamais se esquecer de que a maior autoridade e o maior poder e soberania está nas mãos daquele que te chamou. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Que você possa vivenciar algo novo de Deus. Algo extraordinário de Deus. Algo jamais vivido por você. E que essa obra venha a ser plena, mesmo que os obstáculos virão para tentar ofuscar. Todavia, que você possa crer que Deus que te chama é maior que todos os desafios, que toda a falta de condições, todas as suas limitações. Ele é maior que vento forte, Ele é maior que tudo. A autoridade é dele, quem te chamou foi Ele, quem te convidou foi Ele. Que você possa entender que a glória dele vai ser feita e vai ser manifestada. A obra do Senhor sobre a sua vida, ela vai ser plena. Aquele que começou em vós a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até a vinda do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, que Ele possa fortalecer você, te instruir por intermédio dessa palavra. Que você dê um passo de fé para viver o extraordinário de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém?